ele tem que ter todos esses atributos num grau infinito e nenhuma pode faltar, e mesmo ele tendo, tem que ser em grau infinito. Se eu tirar algum desses atributos, ou mesmo diminuir eles, eu já não posso atribuir a Deus. Para eu atribuir essas características que ele coloca aqui a Deus, elas têm que estar em grau máximo, em grau infinito, justamente para ter uma coerência de que, se ele colocou na questão 1 que Deus é a inteligência suprema, eu não vou poder ter nada que supere Deus. Então eu tenho que ter há uma coerência nos conceitos que os espíritos e Kardec apresentam. Então esses conceitos, eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, que a gente já vai ver um por um, eles têm que ser em Deus num nível infinito. Senão, se qualquer ideia contrariar esses atributos e não colocá-los como infinito, eu tenho algum problema na teoria que eu apresentar. A gente vai ver isso. Qualquer discussão que a gente vai fazer, se eu apresentar alguma ideia, alguma teoria que diminua por qualquer detalhe que seja esses atributos, tem algum problema na teoria. Eles sempre têm que ser em grau máximo para definir Deus. É uma definição que a gente tem que usar como parâmetro para as reflexões. Nós vamos entender melhor Kardec fazendo isso. Todas as vezes que ele vai analisar as coisas, ele usa os atributos de Deus como critério para avaliar. A gente já vai pegar alguns exemplos mais para frente disso, vocês vão ver que vai ficar mais claro. Então, por exemplo, todas as vezes que Kardec ia analisar a opinião de algum espírito, a teoria de algum espírito, ou mesmo as teorias das ciências, das filosofias, da história, qualquer coisa que eu ache que diminua os atributos de Deus, tem algum problema na teoria. Então eu tenho que achar qual é o problema nessa teoria ou deixar ela em aberto. Porque Deus tem que ser tudo que está aqui em nível máximo. Então esse vai ser o parâmetro que ele vai colocar. Um exemplo, só para já adiantar. Por exemplo, quando Kardec vai analisar a reencarnação, quando ele vai analisar a ideia da reencarnação, quando ele está construindo o espiritismo e vai colocar o espiritismo, a reencarnação, como um dos princípios do espiritismo, a gente vai ver que ele usa os atributos de Deus como critério. Por exemplo, se eu tenho duas ideias, por exemplo, eu tinha duas propostas dos espíritos na época de Kardec, duas. Alguns espíritos diziam que não havia reencarnação, e outros espíritos diziam que havia reencarnação. Vejam que complexo. Como é que Kardec vai fazer para escolher com quais eu fico? Eu preciso de um critério, de um parâmetro. Ele vai usar os atributos de Deus. Ele vai dizer, a gente vai ver ele falando, se a reencarnação não existisse, Deus não seria justo. Haveria injustiça nas leis de Deus. Bom, se eu coloquei que Deus é soberanamente justo e bom, e eu tenho uma teoria que nega a justiça de Deus, então essa teoria só pode ser falsa. Portanto, ele admite a reencarnação, porque a reencarnação coloca e confirma a justiça e a bondade de Deus. Então, notem que vai ser um parâmetro para julgar se uma teoria é falsa ou verdadeira, as características, os atributos de Deus. É uma coisa muito interessante como Kardec vai raciocinar todo o espiritismo ele vai usar nos grandes princípios espíritas esses critérios. Toda vez que os espíritos dissessem alguma coisa, que se eu confrontasse aquela coisa, aquela teoria, com os atributos de Deus e entrasse em contradição, significa que os espíritos estavam enganados. É como se fosse o farol que eu uso para ir construindo a teoria espírita. E ele usou os atributos de Deus. A gente vai ver daqui a pouco, uma por uma, desses atributos, mas eu vou parar agora e vou deixar para o Eric e depois para o Lauro comentar, e o pessoal também comentar, depois a gente segue. Isso aí, como a gente viu no estudo passado, né, a gente vê que as questões Kardec
ele não coloca as questões numa ordem arbitrária, é tudo sequencialmente lógico, né? Então a gente viu sobre o infinito, a gente viu sobre a natureza íntima e a gente sabe que a gente não pode saber a natureza íntima de Deus. A gente sabe os atributos e eles são em grau infinito, como o Michel falou, né? E ah, justamente Kardec, é importante ter esse entendimento de que os atributos são infinitos, porque Kardec usa esses atributos como um critério epistemológico, né? Ou seja, epistemologia é a teoria do conhecimento, então ele usa para avaliar as doutrinas, né? Como o Michel falou, reencarnação, a doutrina do inferno, né? Ou seja, é incompatível com a justiça de Deus, com a misericórdia infinita, né? E veja, se Deus é infinitamente misericordioso, ele não pode ter nenhum pingo de vingança, né? Porque nós também podemos ser misericordiosos, mas Deus é infinitamente, não seja, ele fala no céu e inferno, aquilo que fosse infinitamente branco não poderia ter um pingo de negro, né? Então, é, e vice-versa, né? Então, o fato de ser infinito exclui a característica oposta, né? Totalmente. Né? Ele diz, na Gênesis ele fala disso lá no capítulo 2. Se houvesse alguém com um atributo maior do que Deus, esse seria o próprio Deus, né? Porque já está na definição de Deus que ele é o ser supremo. Então, por isso que é importante ter essa noção, né? E por isso que Kardec vem falando dessa questão, né, dos atributos de Deus serem infinitos e ele vai falar na Gênesis que ele usa, né, esses atributos como um critério para avaliar as doutrinas. Beleza, eu vou levantar uma questão aqui para você, Eric, o Michel, e já trago um comentário da Lucimar. E se vocês já quiserem trabalhar esse comentário, porque isso é muito comum, então, nos baseando nos atributos de Deus infinitamente bom, infinitamente justo. Quando nós olhamos toda essa tribulação que o mundo está vivendo hoje, e se a gente se pautar nesses atributos infinitamente justo e bom, eu posso entender assim, né? Não, tudo tem uma razão de ser, né? Porque eu confio, porque Deus é infinitamente justo e bom. Esse raciocínio, ele fica mais ou menos correto ou ele tem pontos a se trabalhar? E a Lucimar faz, aí, Eric, esse comentário, caso vocês queiram já desenvolver alguma coisa aí. Fica à vontade para vocês lerem aí, por favor. Bem, é aquilo que está no Evangelho, no capítulo 5, né? Primeiro, ele diz lá, né, os acontecimentos, muitos são devidos à própria ação nessa vida mesmo, né? Então, por exemplo, o indivíduo, ele gasta tudo com bebida e tal, e ele acaba desenvolvendo doenças, né? Tem muita coisa que a gente cria problemas para nós mesmos nessa vida mesmo. Agora, se não tem uma explicação nessa vida, tem numa vida anterior, né? Ou na escolha da prova do espírito, né? Por isso que a gente está no mundo de provas e expiação, né? Então a gente passa por provas e expiações. Lembrando que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, a gente. E outra coisa, Kardec vai falar quando Kardec fala de punição, castigo, ele está falando justamente nesse sentido, de uma expiação que é uma prova, né? É um tipo de prova que é uma consequência natural dos mais maus atos praticados. Então, você explica dessa forma, né? Ou seja, pega, por exemplo, uma criança que nasceu com uma enfermidade, pode ser uma expiação, mas pode ser uma prova escolhida. Ver no céu e inferno os exemplos lá de expiações terrestres, né? Você tem casos de provas e tem casos de expiação, né? Na maioria das vezes, o próprio espírito escolhe a expiação arrependido para reparar os atos, né? Existe o caso de ser compulsório, mas é mais raro, né? Nos espíritos endurecidos. Então, ou pode ser uma prova escolhida para o espírito servir de exemplo, uma missão, enfim.